Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Dando sequência ao assunto que nós estávamos trabalhando, tá? Hoje falaremos de um assunto muito importante, bem especial, chamado de Teorema de Pitágoras. O que acontece, né? Vocês já viram o Teorema de Pitágoras? E aí ele fala assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente vai entrar nessa ideia, a gente vai discutir isso aí, mas antes eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Para te mostrar a ideia da onde surgiu, da onde que o Pitágoras tirou essa ideia. Uma, talvez, das maneiras, né? Existem várias maneiras de você demonstrar o Teorema de Pitágoras. Eu vou te mostrar uma maneira clássica aqui e a gente vai discutir algumas situações baseadas no que nós já conhecemos. Você quer ver uma coisa? Olha só. Eu tenho aqui uma situação que é a seguinte. Eu vou partir de um quadrado, certo? Um quadrado grandão. Aqui, ó. O meu quadrado, eu vou partir desse quadrado, e se eu já estou supondo isso um quadrado, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho ângulo de 90, porque eu estou já partindo de um quadrado. Daí o que acontece? Olha só, você consegue perceber que existe um triângulo retângulo aqui dentro, um triângulo retângulo aqui, mais um aqui, mais um aqui. Os quatro triângulos retângulos das bordas, eles são congruentes, ou seja, são exatamente iguais, os quatro triângulozinhos ali, ó. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar essa figura do meio aqui, essa figura interna, eu vou falar que ela é um quadrado também. Daí você pode olhar para mim e falar assim, tá, mas daí você vai supor que é um quadrado? Não, eu te provo, sabe por quê? Olha só, se você pegar um triângulo retângulo pequeno como esse aqui, ó, aqui existe um ângulo, que eu vou marcar ele como azul, certo? Vou chamar ele de θ. E aqui eu tenho um outro ângulo aqui embaixo, vou marcar ele como laranjadinho, vou chamar ele de alfa. Não sei quanto vale θ, não sei quanto vale alfa, desconheço. Eu só preciso recordar uma coisa. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Raciocine um pouquinho. Aqui eu sei que tem 90, tudo bem? Então, o θ mais o alfa somados, olha só, vou colocar a observação. O θ mais o alfa somados resultam em 90 graus. Certo? Porque eu já tenho um de 90, para fechar 180, falta 90. Θ mais alfa somados vai ter que resultar naquilo ali. Daí o que acontece? Olha só. O triângulo que você tem aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse e a esse. Se eles são congruentes, eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Ó, ângulo θ oposto a B. Quer ver uma coisa? Aqui eu tenho o B oposto ao θ. Ângulo alfa oposto a C. Aqui eu tenho o alfa oposto ao C. Oposto ao C, aqui eu tenho o alfa. Ó, aqui eu tenho o alfa. Oposto ao C, aqui eu tenho o alfa. Tudo bem? Daí aqui eu tenho o θ oposto ao B, θ oposto ao B. Lembra que eu disse que eu tenho triângulos retângulos congruentes? Hipotenusa A, hipotenusa A, hipotenusa A, hipotenusa A. Logo, eu acabei de provar que é um quadrado. Você vai falar, não, professor, você não provou. Olha aqui um pouquinho, quer ver? Ó? Olha só. O que me garante ser um quadrado? Perceba. Aqui eu tenho meia volta na circunferência. Meia volta é 180, tudo bem? θ mais alfa dá 90. Então aqui tem que ser 90 graus. Aqui tem que ser 90 graus, pelo mesmo motivo. Aqui 90 graus e aqui 90 graus. Pronto. Está provado que aquele ali do meio é um quadrado. Daí eu vou fazer a seguinte relação. Quer ver? Ó? Eu vou calcular a área do quadrado grande. A área do quadrado grande, ela tem que ser como se fosse um quebra-cabeça. A soma desse, mais essa figura. Encaixando os quatro triângulos, mais esse aqui você tem o teu quadrado todo. Então, peraí. Ó, a gente vai relacionar assim, ó. Área do quadrado, presta atenção, área do quadrado maior. Ó, área do quadrado maior. Como que você acha a área do quadrado maior? O quadrado maior, lado. B mais C vezes B mais C, ou seja, é B mais C ao quadrado. Isso é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Achei a área do quadrado maior. Guarda ela. Ó, reserva ela aqui, ó.
Reserve ela aqui, deixa ela quietinha, certo? Deixa essa relação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a área separadinha de cada um. A área desse quadrado aqui, ó, olha só, vamos colocar aqui, ó. A área desse quadrado, ela vai ser, vamos chamar de S de área 1. Vai ser A vezes A ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui é o que eu chamei de S1, a área do meu quadradinho. Daí eu tenho, olha só, a área 2, 3, 4 e 5. Só tem um detalhe, cada um desses triângulos retângulos tem a mesma área. Então vamos fazer o seguinte, ó. A área dos triângulozinhos, ela vai ser igual 4 vezes, por que 4? 1, 2, 3, 4. 4 vezes a base dele que é B, a altura que é C, dividido por 2, área de triângulo. Base vezes altura, divide 2. Ó, se você cancelar o 4 com o 2, isso aqui vai resultar um 2 em cima vezes BC, dá 2BC. Juntando isso aqui, ó, repare uma coisa, a área do quadrado maior é dada por isso aqui. A soma das outras áreas é isso mais isso. Ou seja, isso aqui mais esse pedacinho, o A ao quadrado mais 2BC, aqui faltou um detalhe, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Comi um Czinho ali, perdão. Ó, vai ser igual a essa expressão de cima. B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Só vou colocar um complemento aqui, ó. Quando eu desenvolvi o produto notável aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Eu havia esquecido de colocar um Czinho. Mais o quadrado do segundo. Daí aqui, ó, isso cancela com isso. Olha o que você encontra. Que o A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. E aí você chega na relação que a gente precisava do Teorema de Pitágoras. Só que, sendo bem sincero, lembre da frase, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porque quando aparecer Pitágoras para você, ele vai jogar mais ou menos assim, ó. Ele vai dar um triângulo como esse aqui, olha só. Ele dá um triângulozinho como esse. Isso, olha lá. Ele vai pôr um ângulo de 90 graus, vai pedir um lado, vai dar um lado aqui, vai dar um lado ali, ó. O que acontece? O que é que você tem que lembrar? Eu coloquei a dedução mais a título de curiosidade, tá? Porque às vezes a gente coloca lá para você, Pitágoras é assim, 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 mas pouco se fala de uma das maneiras de você deduzir, certo? Então, tá aqui, ó, maneira de você deduzir. Só lembre que no comecinho eu esqueci de colocar um Czinho ali, estou complementando ele. O que acontece? Lá no cantinho é o que interessa pra gente. Eu quero a medida A. Quem é a medida A? É a hipotenusa. O que é uma hipotenusa? É o ângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90. Ó, aqui eu tenho a hipotenusa do triângulo, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Cateto e cateto do teu triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ó, o A elevado ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Daí, o A elevado ao quadrado vai ser igual a 36 com 64, dá 100. Quadrado passa como raiz. O A vai ser igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. Achei a hipotenusa. É isso que interessa pra gente, quer ver? Vou apagar aqui essa deduçãozinha aqui e nós vamos brincar da seguinte maneira. Jogar mais um. Aliás, vou até deixar para você. Ó, depois eu apago. Vamos fazer o seguinte. Venho aqui, coloco mais um, ó. Mais um triângulozinho retângulo. Vamos posicionar os valores ali. Olha lá. Ângulo de 90, lado 5, lado 12, lado X. Você pode pensar, puxa, não era A. Tanto faz. A, B, C, X, a letra é o que menos importa. O que você tem que identificar? Identifique a hipotenusa, em primeiro lugar. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Ó, o ângulo reto está aqui, que é o ângulo de 90. Oposto a ele, você tem a
hipotenusa. Ó, o que é uma hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. Tudo bem? Como que você procede? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só desenvolver a continha. O x elevado ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado vai ser igual a 25 com 144, 169. Quadrado passa como raiz. O x vai ser igual a raiz de 169. Lembrando lá, ó, qual é o número que elevado ao quadrado dá 169? O 13. X vai ser igual a 13. Essa é a ideia para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras. O que me preocupa um pouco, dentro de todo esse contexto, é o seguinte, né? Porque a gente está acostumado a mostrar para você, o triângulo parece que sempre na mesma posição, né? E, moçada, na boa, não é isso que a gente tem que fazer só não, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de relação. Por quê? Deixa eu dividir aqui, ó, e colocar mais uma ideia para vocês assim. Como eu acabei de falar, não fica achando que o teu triângulo retângulo sempre vai estar naquela posição. Não faz isso não. Imagina que eu vou lá e coloco um triângulo retângulo assim, ó. Ponho isso aqui e aqui, ó. E aqui o ângulo de 90. Tudo bem? E ali o ângulozinho de 90. O que acontece? Eu venho aqui e coloco isso, ó. Olha só. Ó que problema. Você tem que tomar cuidado. Eu pedi para você, encontre primeiro a hipotenusa. É a primeira coisa que você vai fazer. O ângulo de 90 está aqui, ó. Certo? Oposto ao ângulo de 90, eu tenho a hipotenusa. O 20 é a hipotenusa. Certo? O 20 é a hipotenusa. O que a gente vai fazer? Lembre, Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certinho? O que acontece ali, ó? O que você pode fazer, ó? 20 ao quadrado, 400, vai ser igual a m ao quadrado, mais, daí você chega no 16 ao quadrado. Você pode falar assim, poxa, mas eu não sei quanto que é 16 ao quadrado. Vamos relembrar? 16 ao quadrado, olha aqui, ó, é a mesma coisa que 16 vezes 16. Vamos fazer multiplicação, ó. O 1 multiplica 1 dá 1. O 1 multiplica 6 dá 6. Depois, o 6 multiplica 1 dá 6. E o 6 multiplica 6 dá 36. O que acontece lá? Ó a continha, sem medo. Sem medo, certo? Ó, o que eu tenho? 6. 6 e 6, 12. Com 3, 15. Vai 1, 256. 16 ao quadrado, 256. Pega essa criatura, passa para o lado de cá. 400 menos 256 vai ser igual a m ao quadrado. Agora pensa um pouquinho. Pega o 400 e tira 256. Ó, pega 400 e tira 256. O que você tem ali, ó? 4, 4, 1. Fecha ou não? Vamos ver? Ó, 6 e 4, 10, vai 1. 5 e 4, 9 mais 1, 10, vai 1, 2, 3, 4. Estamos falando de m ao quadrado é igual a 144. Quadrado joga como raiz, o m vai ser igual a 12, que é a raiz quadrada do teu 144. Certo? O que acontece aqui, ó? Eu quero fazer você enxergar uma ideia de uma proporção de um triângulo bem famosinho. Quer ver? Ó? Existe um triângulo, tá? Existe um triângulo chamado de triângulo pitagórico. O
Quem é o triângulo pitagórico? Ó, ele pode te ajudar, ele auxilia muito a gente. Vou colocar aqui, ó, triângulo, ó, triângulo pitagórico. Certo? O triângulo pitagórico vai auxiliar muito a gente. Nós temos uma situação particular com ele. Ó, vamos destacar aqui para ficar bonitinho. O que é o triângulo pitagórico? A gente vai lembrar da seguinte proporção. Olha só. Você vai lembrar do triângulo dadas essas proporções aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar ele aqui. O clássico, triângulo de lado 3, 4, 5. O clássico triângulo de lado 3, 4 e 5. Por que eu falo 3, 4 e 5? Se eu não me engano, o primeiro exemplo que nós fizemos, ele gerou, né? Uma figura como essa ali, ó. Se eu não me engano, a primeira, nós encontramos um triângulo, um dos derivados dele. Sabe por quê? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar alguns triângulos aqui do ladinho, só para a gente trabalhar com essa proporção, certo? Eu só preciso que você me ajude no seguinte sentido. Eu vou colocar todos do mesmo tamanho pela otimização do quadro, tá? Mas assim, o que importa é você enxergar o que está acontecendo. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Olha só. 3 exemplozinhos, além daquele ali. Dá uma olhada. Olha só. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Tudo bem? Repito, eu estou colocando do mesmo tamanho pela otimização do quadro, tá? Nada mais. Moçada, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Olha o exemplo que nós acabamos de fazer. Eu não precisava ter feito tudo isso. Até fiz ali propositadamente multiplicação, conta, subtração, só para você ver o tempo que a gente gasta se você não enxergar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Eu tenho um triângulo de lado 3, 4 e 5. Vamos fazer o seguinte, se você dobrar cada um dos lados, ó, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8, o dobro de 5 é 10. Eu tenho um derivado desse triângulo. O primeiro exemplo dessa aula foi esse cara aqui que nós fizemos. Hipotenusa eu não tinha lado 8, lado 6, fiz Pitágoras, achei 10. Depois você volta o vídeo lá no comecinho e veja como nós chegamos ao mesmo valor. Outra coisa, vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada lado, você percebeu que daqui para cá, ó, eu multipliquei por 2. Agora eu vou fazer assim, ó, daqui para cá, eu vou multiplicar por 4. Ó, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Aqui. E se eu colocar um M aqui, aí você consegue enxergar. 4 vezes 5, 20, está lá. 4 vezes 4, 16, está lá. 4 vezes 3, 12. Você chega exatamente no que a gente fez. Claro que num tempo bem inferior. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e escolher um número aleatório qualquer, tá? Eu vou fazer uma transformação dele aqui, ó. Quer ver? Ó, vou escolher o número, por exemplo, 8. A razão, 5 vezes 8, hipotenusa 40. 4 vezes 8, 32. E aqui eu vou colocar x. Sem fazer Pitágoras. Analise se ele é pitagórico. Quer ver? Ó? 40, 32 e x. Puxa vida, ó, eu tenho 40 e tenho 5. Se eu dividir o 40 pelo 5 dá 8. Vou fazer uma tentativa. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 8. O x vai ser igual a 24. Simples assim. Aí você pode conferir depois por Pitágoras. O que eu acho que vale a pena fazer? Lembre do triângulo pitagórico. Ele pode poupar um tempo muito grande para você. Tudo bem? E, como atividadezinha, vocês têm lá, página 127, o 2 e o 3, como atividade. Página 128, vamos praticar mais o 3, o 4 e o 5. Pitágoras é algo que vocês vão levar para todo sempre, certo? Para toda a tua vida estudantil vocês vão levar Pitágoras. Então o que eu aconselho desde já? Isso aqui, ó, é um carro-chefe bom para você lembrar. Nem todo triângulo é pitagórico, mas boa parte do que a gente coloca para você pode ser tirado dessa relação, tudo bem? Moçada, encerramos então esse capítulo aí com Pitágoras, certo? Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.